Esta é com certeza uma das folhas mais lindas que já bordei. Ela foi feita com o ponto espinha levantado. O ponto espinha levantado cria uma linda forma de folha acolchoada, bordada à mão. Pode ser utilizado para outros desenhos também, mas é ótimo para bordar folhas. Para trabalhar esse bordado, vamos desenhar no tecido uma folhinha. Você pode associar ao formato de uma gotinha de chuva. Uma gota d'água, riscando a parte de baixo da folha um pouquinho mais arredondada. Então, bora lá, gente linda, vamos pegar o tecido, vamos riscar a nossa gotinha de chuva e vamos bordar a nossa folhinha com um ponto espinha levantado. Bora lá aprender? Finalizado o nosso desenho, vamos sair com a agulha do verso do tecido para frente, lá na pontinha da nossa folhinha. E vamos entrar da frente do tecido para o verso, na metade da altura da nossa folhinha, da pontinha até a base dela, ó, bem na metade, tá? Isso aí você vai definir conforme o tamanho da sua folha, tá? Que você desenhou. Temos aí um ponto reto, um ponto lançado bem compridinho. No alinhamento ali do centro, na lateral esquerda, lá para o lado esquerdo, vamos sair com a agulha do verso para frente na linha do desenho, tá, gente? Sempre acompanhando a linha do desenho. E vamos descer da frente para o verso, lá na pontinha, ó. Novamente, lá em cima na pontinha, do lado direito, tá? E sair do lado esquerdo, olha lá, bem encostadinho, bem ajustado, levando para o lado direito, novamente no alinhamento do centro. Esse alinhamento aí do centro é super importante, tá? Este ponto ele deve começar da forma que eu estou mostrando para vocês aí. E esse é o movimento do ponto que nós vamos repetir até o finalzinho do desenho. Você já se confundiu ao fazer esse ponto? Ao tentar fazer esse ponto dessa maneira? Olha, eu já me confundi sim várias vezes, tá? Na primeira vez que eu fiz esse ponto foi uma confusão. Quando chegou na metade dele, eu me perdi toda, eu errei a sequência. Então, depois de muito treino e estudo, eu descobri que é só a gente manter a frequência dos movimentos e também a ordem desses movimentos até o final, tá? Sem medo. Outro detalhe importante. Quando nós entramos com o ponto, por exemplo, ó, vamos sair ali, né, do lado esquerdo, lá em cima, e vamos entrar, ó. Nós entramos com um ponto bem ajustado, bem ajustadinho, um grudadinho no outro. Não é por cima do outro e nem afastado demais. Ele tem que entrar, olha lá, ó, bem ajustadinho na linha do desenho, gente. Não pode fugir da linha do desenho. Tá bom? É só vocês tomarem este cuidado. Olha como fica atrás. Olha lá, ó. Ele vai fechando a folha por trás conforme nós vamos trabalhando o movimento. Vamos novamente, ó. Na realidade, acaba a linha, né? Essa folha aí foi acabando a linha durante o processo. Então, também vou mostrar para vocês, e quando a gente arremata a linha em um ponto, a gente começa no ponto sequencial, tá? Nós já vamos ver logo. Vamos continuando com o movimento até acabar a nossa linha. Olha que beleza que vai ficando, gente. É lindo esse ponto, né? Contem aqui no comentário para mim se vocês já tiveram dificuldade em fazer esse ponto e também se confundiram, que nem eu me confundi, viu? Ó, acabamos naquele cantinho ali, né? Como arrematamos ali, ó, naquele cantinho direito, vamos começar no próximo movimento no cantinho esquerdo, né? Sempre seguindo a sequência, tá? Olha como ela está ficando. Que linda! Agora, chega num ponto que é o ponto que a gente se confunde. Por quê? Porque eles vão começar, a parte de cima e a parte de baixo vão começar a se entrelaçar, tá? Isso é que dá o volume nessa folhinha. Não se preocupe, continue seguindo com o movimento. Mesmo que você entre com a agulha, ó, você vai entrar e sair com a agulha usando esses mesmos pontinhos ali que a gente usou. Tá? Não tem problema nenhum, que a gente já tem linha nesses pontos passando, né? Nessa parte de baixo que está entrelaçada, olha lá, eu vou usar o mesmo pontinho, tá? É só seguir a linha do desenho.
em sequência, que nós não vamos ter problema nenhum em fazer esse ponto, tá, gente? Aí a gente não se confunde, é só seguir mesmo firme e forte. Olha aí como tá ficando atrás. Desculpe meu nozinho, eu dou nozinho, tá? Mas se você trabalha sem nó, tudo bem. Olha lá, ó. Agora vamos continuar. Vamos chegar mais próximo do final da folhinha, né? O que que vai acontecer? Vamos continuar com a sequência do movimento, ó. Lá de baixo, vamos entrar no mesmo pontinho, estamos usando os mesmos pontinhos, estão vendo, ó? Não tem problema, é só continuar o movimento. É esse transpasse aí dessas linhas, né, que dá aquela ideia de folha acolchoada, né, que dá aquele volume, aquele relevo na folha, no tecido. E fica muito lindo, né, gente? É muito legal esse ponto. É um dos pontos mais lindos de folha aí que eu já tenho, assim, feito, né, e estudado também, tá? Então, resolvi trazer para vocês com essas observações aí do nosso passo a passo detalhado, né? Se você está gostando da aula e gosta do meu jeito de explicar, acha bacana, já deixa o seu like, se inscreve no canal, né, gente? Não esquece, viu? Ó, agora para finalizar, você pode achar que vai dar confusão também, que não vai conseguir, mas é só seguir a linha do desenho. Parece uma chata repetindo, né? Mas é isso aí, tá, gente? Não tem erro. Siga a linha do desenho, siga os movimentos na sequência. Cuide para não se perder na sequência. E não se perdendo na sequência, seguindo a linha do desenho, você vai conseguir fechar o preenchimento da sua folha com o ponto espinha levantado e vai ficar super feliz com o resultado do seu trabalho, tá? E o seu bordado vai ficar aí muito mais lindo, né? Com uma folha assim bordada tão delicadamente e de forma tão linda. Olha só que legal o volume da folha no tecido, gente. Que coisa linda, né? Então eu espero que vocês aproveitem bastante esse conhecimento, que façam lindos bordados com a folhinha e ponto espinho levantado. E o meu like, é claro que é para você que ficou até aqui comigo no finalzinho dessa aula. Eu desejo saúde, alegria e muita paz no coração de todos nós. E espero vocês na próxima quinta-feira no nosso passo a passo detalhado. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau!